é uma mistureba. Às vezes leão, às vezes cobra, às vezes peixe, às vezes cabra, às vezes humano. É uma grande mistura de coisas. E se você estiver confuso sobre o que eu tô falando sobre quimeras. E aí você vai conhecer nesse vídeo um pouco mais sobre as quimeras dentro do mundo de Naruto. Quer saber mais? Então pega o pergaminho que hoje eu vou te explicar. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor do Aqui Naruto, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre quimeras, continuando aqueles vídeos que eu tô fazendo sobre o Halloween, né, que eu tô fazendo um especial de Halloween. Nas últimas semanas eu falei sobre fantasma, eu falei sobre criaturas originais de Naruto, eu falei sobre um monte de coisa e ainda vou falar sobre mais uma coisa semana que vem. Então espero que você esteja gostando dessa série. Eu tô me esforçando bastante, você pode ver que cada vídeo eu tô com uma maquiagem diferente, eu tô de um jeito diferente, eu tô tentando trazer o máximo de conteúdo pra vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as quimeras, né? E o que é quimera? E quais são as quimeras que aparecem em Naruto? Se você quiser saber mais, então deixa o like aí embaixo que vai ajudar imensamente o canal. Se você não for inscrito, se inscreve. E para você não perder mais nenhuma novidade do canal, ativa o sininho nas notificações e coloca lá para ser todas as notificações, que isso vai ajudar o YouTube a te notificar. Dá esse help pra gente, por favor. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, nas mitologias, as quimeras são seres míticos que são uma mistura entre várias raças de animais. E na mitologia grega, por exemplo, uma quimera ela mistura de um leão com uma cobra e uma cabra. Então às vezes tem corpo de leão, cabeça de cabra e rabo de cobra. Às vezes é um corpo de um outro bicho, às vezes é uma cabeça de cada um desses que eu falei. Mas assim, é sempre uma construção de diferentes bichos. Isso não acontece só na mitologia grega. Esse é só o exemplo mais famoso. No próprio Japão, nós temos um animal, que é o próprio Nuei, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, já dando um pequeno spoiler aqui, que ele também é uma mistura de um macaco, um tigre e uma cobra. Então você pode ver que a imaginação das pessoas sempre foi longe desde o começo. E às vezes elas podiam se confundir talvez por uma ossada, ou talvez por uma miragem, ou qualquer coisa do gênero. Ou elas realmente podem ter visto, né? Vai saber se elas realmente não viram uma quimera de verdade. Mas fato é que esses seres apareceram em várias mitologias ao redor do mundo. E isso não parou só nessas mitologias, só nessas histórias contadas. Isso foi trazido para a cultura pop e eu vou falar um pouquinho hoje de como isso foi trazido para Naruto, né? Dentro de Naruto, Boruto, né? Os jogos, filmes, anime, enfim, muita coisa pra gente poder falar sobre esse tipo de personagem. É mesmo, é? Bom, o primeiro animal que eu queria trazer para vocês não é talvez exatamente uma quimera, mas vem também da mitologia grega, mas como é uma mistura de mais de um animal em um corpo só, eu acho que dá pra gente encaixar nesse vídeo aqui. Eu tô falando dos Cerberus, né? A gente tem vários exemplos de Cerberus dentro da obra, e um dos que eu queria trazer destaque aqui é o Cerberus do Pain, né? Que é aquele cão gigante e tudo mais, que se divide cada vez que ele é atacado, ele consegue ficar com várias cabeças ao mesmo tempo, e ele tem uma clara inspiração no próprio Cerberus, que é o cão do inferno do Hades. Né, que ele protege a passagem para ninguém fugir e tudo mais, né, ele é um cão muito fiel ao Hades. E o Cerberus do próprio Pain é inspirado nele. Inclusive a habilidade de dividir cabeças foi inspirado nisso. E não muito diferente do cão do Pain, a gente tem o cão lá do Castelo Rozuki, né, que o Benga usa. E ele é um cachorro com só duas cabeças, diferente do Cerberus que tem três, né, e diferente também do cachorro do Pain, que consegue fazer várias cabeças. Esse só tem duas. Mas ele cumpre exatamente o mesmo papel que o Cerberus faz na mitologia grega, porque ele cuida pra ninguém fugir do Castelo Rozuki, né? Ele é invocado lá pelo Benga e tudo mais. E esse cão, ele vai atrás das pessoas, ele tenta pegar os fugitivos de alguma forma, só que ele acabou sendo derrotado. Ele não conseguiu superar ninjas com habilidades livres, né? Ele costuma lidar com pessoas sem a capacidade de usar o próprio chakra. Mas no caso, o Naruto, o Mitsuki, eles acabaram conseguindo enganar o cachorro e conseguiram fugir. Outro com duas cabeças é a transformação do Kiba com a Kamaru. Lembra quando ele fez lá no clássico contra o Sakon e o Kon? Então, basicamente isso também é uma inspiração do Cerberus, né? Você pode ver, inclusive, que tem exatamente a mesma forma que o outro bicho lá que eu acabei de falar, que é o cão lá de guarda lá do Castelo Rozuki e tudo mais. É um cão com duas cabeças, mais parecido com um lobo e tudo mais, mas ainda assim é um cão com duas cabeças. Com esse poder de proteção e tudo mais, foi que ele conseguiu quase derrotar o Sakon e o Kon.
né? Mas acabou não sendo forte o suficiente porque eles conseguiram se dividir, né? E graças ao Kekkeigenkai deles. Mas se não fosse por essa Kekkeigenkai, ele com certeza teria conseguido ganhar do Sakon e do Kon, né? E é uma habilidade extremamente poderosa e que depois ele evoluiu. E aí sim ele conseguiu chegar na aparência do Cerberus, com 3 cabeças. Mas isso só lá durante a guerra. Quer dizer, no anime ele conseguiu antes, né? Lá no comecinho do Shippuden ele teria conseguido, né? Quando ele participou do Exame Chunin e tudo mais. Mas a gente viu que ele conseguiu isso lá durante a guerra também, que ele derrotou alguns clones do Jubi. Então a gente pode ver quão poderosa é essa técnica e a inspiração dela. Essa questão de proteger os amigos, sabe? De estar ali junto, de ter as 3 cabeças, né? De proteger o território e tudo mais. Então tem muita dessa inspiração dentro das transformações do Kiba de forma geral. Obrigado! Outro que tem uma inspiração muito clara no Cerberus, mas assim, não parece tanto assim com ele, mas a gente sabe que ele foi inspirado no Cerberus, é aquela besta guardiã lá de Yumegakuri. E aquela besta, ela tinha muito poder suficiente para conseguir rivalizar, inclusive com os Biju. Esse não é o único ser que tinha a capacidade de rivalizar com os Biju, né? O próprio Zero Caudas tinha esse poder, né? Os Genryu também tinham esse poder. Mas esse era um ser que era equipado com as Biju justamente porque ele inclusive era selado no corpo das pessoas, era selado em santuário e tudo mais. Então, dessa forma, esse bicho é tão poderoso e manipula a energia da natureza e tudo mais. Então, a gente pode ver também a forma, justamente por ele ser um guardião daquela região e tudo mais, e acabar assolando quem passa por ali, a gente pode ver um pouquinho do poder do Cerberus representado nesse personagem. Deixando o Cerberus um pouquinho de lado e voltando para a mitologia japonesa, eu vou para aquele assunto que eu falei lá no começo, o Nue. O Nue dentro de Naruto é exatamente a mesma coisa que é na mitologia japonesa. Ele é um ser com cabeça de macaco, patas de tigre, rabo de cobra, uma coisa que eu não falei antes, o corpo de Tanuki, né? O tronco dele de Tanuki. E a capacidade dele, assim como é mostrado em Naruto, ele pode se manifestar em nuvens e tal, né? Umas nuvens sombrias. Ele pode possuir o corpo das pessoas e trazer má sorte para elas, né? Então a gente vê muito disso, né? O Denki já foi possuído por ele, o Shino já foi possuído por ele. O próprio pai da Otsuka, ele foi possuído por ele também. Inclusive, se você quiser saber mais da Otsuka, olha nesse vídeo aqui que eu falei com o Rotondo. Mas enfim, é um ser extremamente poderoso e que ele é invocado pela Sumire. E qual era o objetivo dele dentro de Naruto? Ele tinha o objetivo de absorver o máximo de chakra possível para poder explodir e acabar destruindo Konoha, né? Porque era um plano do Tanuki e tudo mais, né? Era para destruir outros lugares, mas depois da morte do Danzo, o Tanuki instruiu a Sumire a fazer isso com Konoha mesmo, né? E o Danzo com certeza ia ficar muito infeliz com isso, porque ele queria proteger Konoha, né? No final das contas, o Danzo podia ser o que fosse, mas o objetivo dele sempre foi proteger Konoha. Então, ele fazendo esse tipo de coisa com Konoha não ia pegar muito bem para a reputação dele perante o Danzo. Ai, que burro, dá 0 pra ele. E falando em Danzo, o próprio Danzo também invoca uma quimera. E ele invoca o Baco. E quem que é o Baco? É aquele elefante que ele invoca lá, né, que suga o ar e tudo mais, que luta contra o Sasuke. Só que a inspiração dele também se chama Baco, que ele absorve, ele come sonhos e tudo mais. Então é muito do que a gente vê com o Danzo. O Danzo, ele destruiu o sonho de algumas pessoas, né? Do próprio Cloutira, revitalizar o clã, como o Itachi queria, como o Shisui queria. Ele simplesmente estragou isso pela ambição dele, né? Então ele acabou com os sonhos dos Uchihas. Então nada mais justo do que ele invocar justamente um Baco, né? Que acaba sendo uma quimera, que é uma mistura entre um elefante, um rinoceronte, um boi e um tigre, né? E ele é muito poderoso, né? Ele come o sonho das pessoas. E isso liga um pouquinho até com aquela série do Sandman, né? Que é bem interessante, a gente pode ver o quanto os sonhos têm poder sobre as pessoas. Em Naruto Jinraiden, a gente também tem uma quimera, né? Que se chama Hoenn, que é uma criatura que, assim como o Noé, tinha o objetivo de absorver o chakra das pessoas. Ele era um ser extremamente caótico, né, e que ele era usado como uma arma. Então um dos habitantes tomou o controle dele e acabou prendendo ele num santuário, né, fazendo um selo e tudo mais. Só que aconteceram algumas coisas, né, com o pó de fogo azul e tudo mais, e ele acabou sendo libertado, né, e ele acabou sendo selado depois no corpo do Kina, né, que virou meio que um Jinchuri. E também é um outro ser que pode ser comparado a um Biju, né, tão poderoso quanto, como eu estava falando dos outros seres lá atrás.
Então assim, é um ser extremamente poderoso e que de aparência parece um cruzamento entre um tigre e um lobo, né? Dois animais que a gente vê com poder, né? Um felino e um canino. E ao mesmo tempo são dois polos que a gente costuma ver como antagonistas, né, um do outro. E inclusive eu falei sobre isso, o equilíbrio e tudo mais no meu vídeo sobre Yin Yang, que eu vou deixar aqui nos cards. É algo muito interessante pra gente ver como o Kishimoto e a equipe dele gostam de inserir esse tipo de coisa dentro da obra. Falando em mistura de lobo e tal, existe uma mistura de um lobo e talvez um porco, javali, alguma coisa assim, que apareceu agora nesse último arco, como eu falei, vai estar aqui nos cards. Né, que é um ser que mistura esses dois, ele tem uma carapaça que parece de aço, alguma coisa assim, não ficou muito claro, mas que ele aparece um pouquinho só no final do primeiro episódio desse arco, que ele vai atacar a Kai, que o Eikifuma acaba invocando sem querer, provavelmente foi alguma coisa programada, que nem quando o Boruto invocou o Noe lá no pergaminho por causa da Sumire. Então assim, a gente não sabe muito sobre ele, a gente sabe que o Kawaki derrotou ele com um soco e tal, mas a gente não viu o potencial todo dele. A única coisa que a gente sabe é a aparência dele e que ele foi atacar a princesa. E pra finalizar as quimeras, eu vou falar um pouquinho sobre o terceiro filme de Naruto Shippuden, né, Herdeiros da Vontade do Fogo, onde o Hiruko desenvolveu a técnica da quimera, onde ele conseguia mesclar duas coisas. Inclusive, foi assim que ele conseguia absorver as coisas pra ele, os poderes de outras pessoas pra ele, né? Ele tentou absorver o Sharingan do Kakashi, ele conseguiu o estilo velocidade, ele conseguiu o estilo escuridão, ele conseguiu o estilo tempestade, ele conseguiu o estilo aço. E assim, com isso ele ficou muito poderoso, mas pra isso ele precisou desenvolver essa técnica da quimera, que permitia ele se mesclar com outras coisas. E não só isso, permitia que os subordinados deles fizessem algo parecido. Então a gente viu, por exemplo, a Annie se misturando com aquele leão, aquele bicho que já era uma quimera, mas já entra nesse caso, mas ela conseguiu se misturar com ele também, né? Os próprios seres invocados pelos três, né, Ichini e San, que são realmente números 1, 2 e 3, esses próprios seres, eles já eram uma mistura de alguns animais, que não era muito claro o que era, mas a gente viu que alguns eram modificações de cobras, outro era uma modificação de talvez um leão, alguma coisa assim, e outro era uma modificação de pássaro. E depois eles foram todos mesclados, quando eles foram invocados ali pelo próprio San e depois invocados pelo próprio Hiruko, né, e tudo mais. Então é algo extremamente bizarro, mas ao mesmo tempo é muito empolgante. Esse filme é repleto de referências sobre as quimeras. E é isso que eu queria falar pra vocês, gente. Eu tô muito feliz de ter conseguido fazer esse vídeo também. E vocês podem ver aqui que eu tô meio quimera, meio dark, meio... alguma coisa deu errado, sabe? Mas enfim, é basicamente essa ideia que eu queria passar pra vocês, né? Espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos. E eu espero que a gente possa se ver nos próximos vídeos. Deixa um like aí embaixo, se inscreva no canal se você gostou do conteúdo e tudo mais. Me sigam no Instagram que eu vou deixar passando aqui do lado. E a gente se vê no próximo vídeo. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem todos com Kaguya.